10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que não fecha. igreja Que ora, Igreja. que fecha, Igreja. que ora, igreja, não fecha. Igreja que ora Eu sou casa de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o meu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, todos
graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, e podemos nos encontrar através desse canal, e aqui podemos cultuar ao nosso Deus, através das orações, do louvor, e também da Palavra de Deus. Palavra de Deus que vem ao nosso coração nessa feita, com a declaração que encontramos no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No livro de Jó, qual recebe o seu nome, nos relata um Jó sofredor, paciente, longânimo, disciplinado, moderador, às vezes inquieto, mas também cheio de fé e perseverança, que acreditava firmemente em Deus. E este Jó que nos reporta a uma pessoa que depois de passar por tudo, e o que esse homem passou, muita gente não acredita. E depois de ele ter sofrido tanto como ele sofreu, ele pudesse ainda abrir os seus lábios em louvor a Deus, que é o que ele faz aqui no versículo 2. Um louvor é a Deus, um louvor composto de duas afirmações. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você tem louvado a Deus? Sabe que a Bíblia fala ali no Salmo 150 que todo ser que respira louve ao Senhor. É o convite que a Bíblia faz para todos nós. Não importa a circunstância pelo que estejamos passando, mas a Bíblia diz que uma credencial que nos favorece é todo ser que respira. Então, se você respira, louve ao Senhor. Em relação ao texto qual nós lemos, Jó 42, 2, quero dizer que geralmente quando as pessoas leem esse texto, muitas delas pensam nas coisas boas que possam nos acontecer. Então, quando elas leem, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, muitas delas querem pensar nas coisas que gostariam de ouvir, como Deus tem sonhos para você, Deus tem planos maravilhosos para você, há vitórias e mais vitórias reservadas, bênçãos sobre bênçãos, prosperidade, conquistas e por aí vai. Dificilmente as pessoas querem ouvir que por detrás dessas conquistas, dessas vitórias, dessas bênçãos, tem os obstáculos, tem os custos, tem os preços, as perseguições, os ventos contrários, as tempestades, os mares bravios. Ninguém quer ouvir sobre isso. Então, talvez você ainda não tenha visto nenhum sinal da realização dos seus sonhos, ou quem sabe até começou a vê-los, mas diante da dificuldade não teve paciência para continuar, desistiu no meio do caminho. Então, quando a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados, a grande questão é: você está disposto a seguir até o fim e ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida? Está inserida aqui uma palavra de ordem para mim e para você. Se quisermos ver os resultados, os planos de Deus nas nossas vidas, precisamos perseverar até o fim. O nosso prêmio, aquele que será nos entregue, que será
entregue a nós, ele em contrapartida mostra a nossa firmeza, o nosso posicionamento, a nossa fidelidade. Então, se você quer receber o seu prêmio, você precisa manter-se fiel, perseverante. Nesse mesmo versículo, então, Jó faz duas afirmações. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos. Então, a primeira afirmativa que Jó faz é: bem sei que tudo podes. Amados irmãos que me veem, que me ouvem, eu preciso dizer a você que você precisa fazer uma descoberta imediata, urgente sobre a sua vida. Você precisa descobrir que o seu poder como humano é limitado. Em contrapartida, você precisa crer e depender do poder de Deus. E Jó descobriu isso. Descobriu como o ser humano, seus poderes eram limitados. Mas quanto a Deus, tudo ele pode. Jó pôde adquirir riquezas, pôde ter uma família, pôde ter servos, mas Jó sozinho não podia contra o poder do diabo. Não podia. Jó também não tinha poder contra as doenças. Jó também não tinha poder contra a depressão, contra o desânimo, contra as suas próprias crises. Jó precisava de alguém superior para ajudá-lo. E ele descobriu isso. Sei que tudo podes. Uma das grandes lutas de Jó narradas no seu livro é entender, é aceitar o fato de que Deus governa soberanamente. Jó teve grandes lutas com isto. A sua resignação, em alguns momentos, a sua reclamação de ver Deus fazer as coisas do jeito que Deus quer fazer. E no capítulo 23, de uma forma especial, ele vai dizer: ainda hoje a minha queixa é a de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23, 2 e 3. A crise pela qual ele passou fez com que ele desse essa afirmação em Jó 23, 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Ele é ele. Deus é Deus. Então, Jó precisou lidar muito com esse ato soberano de Deus, com a forma como Deus tem de agir sem fazer qualquer tipo de consulta aos seres humanos. Então, irmãos que me veem, que me ouvem, nós precisamos urgentemente aprender, absorver o conceito de que como seres humanos somos seres limitados e precisamos de Deus, Ele que é o nosso Criador, para nos ajudar a viver essa vida aqui nessa terra. E Jó louvou a Deus quando ele disse: bem sei que tudo podes. Você já parou para pensar o que estaria na mente de Jó quando ele proferiu esta afirmação? Deus pode tudo. Deus pode contra o diabo, contra os espíritos malignos. Deus pode contra qualquer doença, contra qualquer mal que queira habitar no nosso corpo. Sei que tudo pode. Deus pode contra a depressão, contra as crises, contra a incredulidade. Deus pode contra os invejosos, contra aqueles que nos desejam mal, contra os falsos. Deus pode contra o fracasso, contra as derrotas, o desespero, as preocupações, a morte. Deus pode contra toda a tristeza. Deus pode contra os falsos religiosos, os amantes de si mesmo, os egoístas. Deus pode contra todos os fofoqueiros, mexeriqueiros. Quando Jó diz, sei que tudo podes, realmente estava na sua mente esses tudo que Deus pode.
Olha, se você abriga algum pensamento que exista alguma área na qual Deus não tem acesso, a qual Deus não pode governar, você está redondamente enganado. Você precisa rever toda a teologia bíblica da soberania de Deus. Não existe qualquer área visível ou invisível na qual Deus não tenha controle. Em todas as áreas, seja elas grandes, pequenas, Deus tem acesso. Até mesmo no inferno não está fora do controle de Deus. Lá em Apocalipse 1, versículo 18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, Ele não está presente, Ele não só está presente e sabe de todas as coisas, mas acima de tudo Ele exerce o domínio sobre todas as coisas. Nenhum passarinho morre, nem o fio da sua cabeça cai. Tudo Deus sabe, Ele tem todo o poder. Deus pode fazer todas as coisas, embora Ele nem sempre faça todas as coisas. Ele pode curar todas as pessoas, embora nem sempre Ele cure. Ele faz tudo de acordo com os planos dEle, em todo o poder para agir de forma que Ele quer, como Ele quer, para cumprir os propósitos dEle. Ele é Deus, é onipotente, os seus atributos são inegociáveis. Deus tudo pode. Quando Deus afirma uma coisa, Ele faz, porque Ele pode fazer. Ainda que pareça impossível, Ele pode fazer brotar água de uma pedra. Ele pode fazer uma mulher de 90 anos engravidar, ela que era estéril, ela pode dar à luz. Ele pode fazer uma jovenzinha como Maria, que ainda não havia conhecido homem algum, engravidar. Ele pode enviar carne para 2 milhões de pessoas no deserto comerem por um mês inteiro. Por 3 vezes a Bíblia diz: existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Jeremias 32, 27 e 28. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Quando Ele disse que daria carne para 2 milhões de pessoas comerem no deserto por um mês inteiro, Moisés começou a fazer as contas e a questionar se Deus não estava exagerando. Olha o que ele respondeu para Moisés, Números 11, 23. Ter-se-ia por acaso encurtado a mão do Senhor? O que é 2 milhões de pessoas para Deus? Bem sei que tudo podes. Deus tudo sabe, tudo pode. Permita Ele agir na sua vida, na sua família. Confesse, bem sei que tudo podes. Aleluias. Deus abençoe a sua vida. A segunda afirmação, a qual Jó fez no capítulo 42, versículo 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós nos assustamos quando os fatos acontecem. Somos pegos desprevenidos, surpresa. Às vezes com as questões mais óbvias, nós somos pegos de surpresa. Mas o Deus que criou o céu, a lua, o sol, a terra, os animais, as estrelas, as árvores, o ser humano, Ele jamais será pego de surpresa em qualquer coisa. Somos seres limitados. Não podemos entender e ver o futuro. Nossos planos às vezes não se concretizam. Sonhamos, lutamos, trabalhamos, damos nosso suor pelo melhor, mas alguns planos não se concretizam. Embora outros projetos que realizemos se concretizem, nem todos se concretizam. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: não podemos agir na terra sem Deus, porque Deus tem todo o poder e tudo o que Ele intenta fazer, Ele faz e ninguém pode se atrever a impedi-lo. Nós, ao contrário, não temos todo o poder e alguns dos nossos planos se frustram, mas não podemos desanimar, precisamos buscar a inspiração em Deus. Veja só, meu querido, veja bem, nossos planos podem ser frustrados, mas não os de Deus. É isso que o texto está afirmando. Os nossos planos, sim, podem ter frustrações, podem ser impedidos,
mas os planos de Deus não podem ser frustrados. No caso de Jó, parecia que ele tinha perdido tudo, mas ele não perdeu o principal, que foi a sua fé em Deus. Essa fé continuava um fogo ardente consumindo dentro dele. O plano de Jó era viver muitos anos com a sua família, mas foi frustrado. Ele perdeu a sua família. O plano de Jó era adquirir bastante prosperidade, mas foi frustrado porque ele perdeu as suas fazendas. O plano de Jó era ter uma saúde perfeita, mas ele foi frustrado porque ela adoeceu, ele pegou uma enfermidade muito grave. Os planos de Jó podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais. Lá no livro de Jó 42, versículo 10, diz assim o texto que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e Deus lhe deu o dobro do que ele possuía antes. Mudou a sorte. A sorte aqui, a palavra sorte aqui, não é algo no acaso, algo que caiu do céu, alguma coisa que aconteceu sem ele esperar. Deus mudou o destino, Deus mudou o rumo, Deus mudou o caminho, Deus mudou a vida. Essa é a palavra sorte aqui empregada. O contexto não permite que a gente coloque Deus fora do controle da situação. Algo que vem ao acaso é algo que não tem Deus no controle da situação. A direção da vida de Jó está debaixo das mãos de Deus. Jó, em vez de ficar reclamando de sua vida, em vez de olhar para o seu próprio umbigo, preferiu buscar se relacionar com Deus, preferiu conversar com Deus, preferiu orar a Deus. É isso que diz aqui o versículo 10. Não é possível, irmãos, nós interpormos contra Deus. Não é possível nós questionarmos Deus. Não é possível barrarmos os planos de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Ninguém pode se interpor a Deus. Ninguém pode resistir à mão de Deus. Ninguém pode resistir aos seus propósitos. Jó compreendeu isso quando ele disse: eu sei que tudo podes e nada pode frustrar os seus planos. Nada consegue, irmãos. David Nicholas afirmou: as promessas de Deus são como as estrelas. Quanto mais escura a noite, mais elas brilham. Aleluias. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, diz: não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer o que fazes. Amados, os planos de Deus, os decretos de Deus são irrevogáveis. O que Ele prometeu irá cumprir. Nada vai impedir que a história de Deus se cumpra. O livro do Apocalipse afirma que Cristo vai voltar em glória para governar, e não há poder na terra ou no céu que possa impedir aquilo que Deus decretou. Deus é fiel e Ele zela pela sua palavra para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, é certo que Ele fará. Deus é absolutamente livre para fazer o que Ele deseja ou o que Ele não deseja. Sim, amados. Quando Ele faz, é vontade dEle fazê-lo. Quando Ele não faz, a vontade dEle é não fazer. No Salmo 33, versículo 1 afirma: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Ele tem poder para mudar inclusive os seus planos. Os seus, os meus, mas os planos dele ninguém pode impedir. Jó não sabia porque Deus o chamou para sofrer, mas sabia que Deus o havia chamado para sofrer. Não sabia o porquê. Em última instância, a única resposta de Deus a Jó era a revelação dele mesmo. Era como se ele dissesse assim para Jó: Jó, eu sou a resposta. Deus queria que Jó confiasse não num plano, não numa pessoa, mas sim num Deus pessoal, único, soberano, que é Ele. Aleluia. O versículo 2 do capítulo 42 fecha o livro de Jó por tudo aquilo que ele passou. Eu sei, agora eu sei. Antes
eu ouvia falar, mas agora eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, calemo-nos diante da maravilhosa glória e soberana vontade de Deus. A sua graça e somente a sua graça basta para você e para mim. Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui com esse sermão. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um forte abraço em Cristo Jesus, esperança nossa. Até o próximo encontro, na permissão do nosso Deus. Amém. Graças a Deus.